Boa tarde. Você que tem um filho já se preocupou com a forma trancada dele falar? Trancada, eu quero dizer, quando ele começa a repetir sílabas ou palavras e hesitar para iniciar uma fala. Quando isso acontece, a maioria dos pais, sem compreender o que está acontecendo, tende a ficar nervosa e perde um pouco da lucidez para agir no momento, atrapalhando, inclusive, o processo. A pediatra Evelyn Arraes Rocha compara o início da fala de uma criança com os seus primeiros passos. Ela lembra que a criança que está aprendendo a andar leva tombos. Da mesma forma, algumas dificuldades na linguagem podem surgir enquanto se aprende a falar. Enquanto a linguagem está se solidificando no dia a dia da criança, entre o 1º e o 5º ano de idade, pode surgir essa disfluência, essa alteração ocasional na fluência da fala, especialmente em momentos que a criança está cansada ou agitada, respondendo a perguntas ou conversando com alguém que não está lhe dando atenção. Isso gera uma ansiedade que pode causar a disfluência. A disfluência melhora espontaneamente ou diminui com a consolidação da linguagem. Por outro lado, na mesma fase da infância, a criança pode apresentar sintomas de gagueira que são bem semelhantes aos da disfluência, só mais frequentes, mais intensos e permanecem após a consolidação da linguagem. As causas da gagueira são difíceis de identificar, até porque, entre os estudiosos do assunto, elas estão indefinidas. Neurologicamente, a linguagem demanda de um amadurecimento cerebral envolvendo algumas variáveis como a genética, a própria anatomia cerebral, as sinapses, o contexto familiar e outros fatores externos. Todos estes fatores podem estar envolvidos num diagnóstico de gagueira, tanto para o surgimento como para a permanência. A gagueira não seria um problema se não impactasse a qualidade de vida no que diz respeito aos estudos, ao trabalho e ao convívio social. As pessoas que convivem com essas crianças, familiares, professores, colegas, todos devem conhecer o problema e manterem-se calmos ao travar diálogo com a criança. Veja algumas orientações. Permaneça olhando para a criança enquanto ela fala, com calma, sem querer completar suas frases. Interesse-se pelo que a criança está falando, demonstre isso a ela. Não faça observações do tipo mais devagar, calma, pense antes de falar. Não impeça, mas também não obrigue essa criança a falar em público. Faça uma pergunta ou colocação de cada vez. A leitura entonada e vagarosa dos livros infantis pode ser uma aliada no processo. Existe também um profissional que pode ser parceiro no momento em que houver preocupação dos pais pelo agravamento da gagueira. É o fonoaudiólogo. E se você se interessou por este assunto, não perca o comentário da próxima semana, quando eu estarei com a fonoaudióloga Marcele Moriço, esclarecendo dúvidas e dando mais informações sobre esse assunto. Até o nosso próximo encontro.